Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos pelos meios virtuais para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, localizado aqui em Belo Horizonte. Lembrando que nossos estudos presenciais já começaram, né? Já estamos aí com a casa aberta, mas mantivemos o estudo online uma vez por semana, sempre às sextas-feiras. Então, é com muita alegria que apresentamos hoje para vocês o tema A Educação do Espírito. Como é importante esse tema a ser trabalhado hoje por todos nós, e como educadora que sou também, muito me alegra, né, esse tema. Portanto, nós vamos agradecer aos benfeitores espirituais, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Criador, neste momento, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, para que possamos captar as energias salutares da Casa de Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, neste momento em que nos encontramos reunidos, cada um no seu lar, rogamos a tua imensa proteção para todos nós. Que o Senhor possa derramar bênçãos de luz em todos os lares que estão nos assistindo, contemplando os mais necessitados de auxílio. Todos nós, Senhor, somos grandes necessitados. E como o Senhor bem disse, o Senhor veio não para os sãos, mas para os doentes, doentes da alma. Que possamos, Senhor, ser abençoados por essa divina luz, por esse divino amparo já sentido, pela equipe de benfeitores espirituais que atuam conosco. Agradecemos a oportunidade bendita de podermos fazer parte desta equipe de Bezerra de Menezes, desta casa abençoada de oração, da doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos consola. Ilumine o nosso orbe terrestre e a todos os necessitados, encarnados e desencarnados. Que todos possam sentir neste momento o teu amparo, as vibrações salutares da equipe de Bezerra de Menezes e o manto de Maria Santíssima cobrindo a todos nós com muito amor e muita paz. Permaneça sempre conosco, que assim seja. Então, meus amigos, hoje vamos começar a vamos falar, aliás, né, nem começar, né, sobre a educação do espírito. E falando sobre a educação do espírito, como educadora, não poderia deixar de falar de Paulo Freire, né, que dizia para nós, né, que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E lembrando aí também que Kardec, né, esse grande pedagogo, que aprendeu tanto, né, com Pestalozzi, vai nos trazer também grandes ensinamentos sobre a educação. Primeiro, vamos nos lembrar de algumas breves reflexões. O Pietro Baldi, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele diz para nós que o organismo físico coleta e acumula, o espírito elabora e progride. Por essa frase do Pietro Baldi, a gente vê que o espírito tem um papel fundamental na educação, porque ele vai elaborar todos os conceitos recebidos aqui, né, na Terra, pelos pais biológicos, e os conhecimentos trazidos de outras encarnações, do plano espiritual. E o progresso se dá a partir daí. Fisicamente, ele vai só acumulando conhecimentos, coletando.
mas o espírito é que vai elaborar todos esses conhecimentos. E há um livro também, Orvalho de Luz, que eu vou citar aqui, Psicografia do Chico Xavier, por Múcio Teixeira, em que há uma frase muito interessante que ele diz para nós: entre saber e brilhar, a diferença é sabida. Cultura faz-se num mês, educação pede a vida. Olhem que interessante, cultura faz-se num mês. Então, o que a gente às vezes tem é muita cultura, porque a cultura você coleta, você acumula. Mas a educação, ela pede a vida. Então, a educação é uma coisa muito mais ampla do que a própria cultura. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Por isso que a gente fala educação do espírito, né? E aí nós podemos nos lembrar de vários educadores e grandes educadores que deram mais do que a teoria, né? Nos deram o exemplo existencial. Primeiro, Jesus, né? Esse grande educador, esse grande mestre por excelência, que tinha uma didática fantástica, através de perguntas, de questionamentos, né? Ele nos fazia levar, nos levava, né? A belas reflexões, fazendo diversas perguntas para nós. Nós vamos ver nos evangelhos, através dos evangelistas, que todas as questões com interrogação eram questões que Jesus nos fazia, nos remetia para a nossa reflexão. Temos Gandhi, né? Temos Madre Teresa de Calcutá, temos Irmã Dulce, temos Martin Luther King, Nelson Mandela, tantos exemplos de educadores. Então, os verdadeiros educadores cristãos, eles usaram a cátedra do amor sincero na sala de aula do exemplo cristão. Então, eles vivenciaram o amor. Nós vamos ver Maria de Magdala, Simão Pedro, não é? Próprio Paulo de Tarso, São Vicente de Paulo, alguns exemplos aí, né? O Padre Germano, um livro excelente, para quem não leu ainda, As Memórias do Padre Germano, e o nosso querido Chico Xavier. Esse foi o maior exemplo de educador cristão, né? Usou o amor, dando como exemplo cristão mesmo, né? Na sua própria vida, na realidade ali em que ele vivia. Vamos nos lembrar então de Pestalozzi, né? Pestalozzi era um educador, né? Um mestre de Allan Kardec, e a gente pode dizer que ele foi um precursor da doutrina espírita. O Pestalozzi, ele pregava uma educação integral, aquela que muitos hoje buscam, e que Pestalozzi já divulgava lá, né, no século XVIII, XIX. Né? Pestalozzi nasceu no século XVIII, né? E começou as suas ideias aí no século XIX, porque ele faleceu, né, desencarnou em 1827. Então, ele falava que a educação integral é a educação da cabeça, das mãos e do coração. E ele dizia que a criança, ela aprende observando e fazendo, e não apenas escutando. Por isso, amigos, que não adianta, né, nós só falarmos com as crianças. Não é essa a educação que o jovem, a criança, né, principalmente, vai aprender. Ela vai aprender observando, ela vai aprender através dos exemplos. Então, muito falatório, né, com as crianças não resolve muito. É isso que o Pestalozzi dizia. A gente tem que colocar o amor naquilo que fazemos. E o professor Rivaio, né, Allan Kardec, grande educador também, num discurso em 1834, ele disse, lá na Revista Espírita, que a educação é obra da minha vida, dizia Allan Kardec. E todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Sou feliz quando encontro um meio novo ou quando descubro novas verdades. Olha que beleza. Então, todos os instantes da vida de Kardec, nesse discurso, ele dizia que era para meditar sobre a questão da educação, porque era a obra da vida dele. E a gente vê que o Kardec, né,
aquele método dele, né, científico de perguntas no Livro dos Espíritos, pegando aí, né, vários estudiosos, vários filósofos do século XVIII, fazendo contraposições e às vezes até argumentações, era um método assim fantástico que ele aprendeu com Pestalozzi. Então vamos ver aí o Kardec, né, na Revista Espírita de junho de 1866, ele também faz um comentário muito interessante, dizendo que é rebuscando a causa primeira dos instintos e das inclinações inatas que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Quando esta causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então, vejam aí, rebuscando a causa dos instintos, a causa dessas inclinações inatas. Porque às vezes a gente observa as crianças e a gente percebe que elas já vêm com certos instintos, com certas inclinações desde o nascimento. Então ele fala que ao rebuscar isso é que nós vamos combater os maus e desenvolver os bons. E que quando essa causa for conhecida, a educação, então, vai ser aquela alavanca moralizadora que jamais existiu. Então, é isso que o Kardec está nos dizendo. Então, vamos ver. O que é educação? A Dora Encontre, que é uma pesquisadora lá de São Paulo, né? Ela tem um livro chamado Educação Segundo o Espiritismo, muito interessante, a Dora Encontre, ela também tem diversas abordagens, né? Tem uma faculdade voltada para o Espiritismo em São Paulo. Ela diz que educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Então, vejam o significado de educação para Dora Encontre, né? Essa influência, então, leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Então, para ela, educar é elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então, essa influência que um espírito exerce sobre outro, no sentido de despertar esse processo de evolução, é o que a Dora chama de educação. Então, aí o próprio aprendiz, o próprio educando, o próprio espírito vai promover o seu aprendizado moral e intelectual. A mesma coisa que o Pestalozzi e Kardec diziam, né? Então, nós devemos. Então, o que é educar? É só ficar falando, falando? Não, né? É estimular, é o estímulo, é o exemplo, né? Despertando a consciência da pessoa, do jovem, do aprendiz, facilitando, então, esse progresso integral do ser. Então, educar é despertar isso. Então, a educação para Dora Encontre não é um conjunto de coisas exteriores, coisas que você transmite aí para o educando, né? Não é aquela transmissão de conhecimentos, isso é só cultura, né? Educação é uma influência de espírito para espírito. É isso é que é importante, é essa influência que faz o outro se modificar, que faz o outro despertar para o seu processo evolutivo. Então, a gente vê que, na verdade, o professor, por exemplo, ele está dando a educação cultural, né? Muitas vezes a gente, enquanto educador, enquanto professor, faz isso, né? Desperta aí a evolução do espírito. Mas essa responsabilidade, nós vamos ver aqui, que é grandemente da família. Então, a educação espírita. No livro Antologia Espiritual, psicografia do Divaldo Franco, por diversos espíritos, e essa aqui é um pequeno trecho de um espírito chamado Benedita Fernandes, ela diz para nós o seguinte, através da psicografia do Divaldo Franco, que a educação espírita, que se baseia no amor e na instrução,
que iluminam a consciência e libertam o ser das injunções perniciosas, tem como instrumento o exemplo do educador que deve pautar a conduta pelo que ensina, superando-se em atos, de modo que as sementes de que se vale de superior qualidade manifestem-se em forma de paz e realização nele próprio. Então, a educação espírita é a educação baseada no Evangelho de Jesus, no amor e na instrução. Por que o amor e a instrução? Como Kardec nos dizia, amai-vos e instruí-vos, né? Ilumina a nossa consciência. A instrução, ela ilumina a nossa consciência e ela nos desperta. Ela desperta o ser, como essa autora espiritual nos diz, né? Das injunções perniciosas. Então, a educação verdadeira é aquela que te liberta. Então, o exemplo do educador deve ser sempre a conduta dele, né? A conduta do que ele ensina. É muito importante, então, a questão do exemplo. Por quê? Porque, como ela diz, de modo que as sementes de que ele se vale, né? As sementes aí, a gente lembra muito bem da parábola do semeador, né? As sementes que esse educador vai jogando, né? Tem que se transformar, tem que ser de grande qualidade para que se transforme em paz e realizações. Então, muito bacana isso que essa autora espiritual traz para nós. O Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na questão 917, ele coloca uma nota na pergunta. Ele fala que a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Então, observem que a educação, se bem entendida. Ele diz que quando a gente conhecer, né, quando conhecermos a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se endireitam as plantas jovens. Então, vejam que isso ainda, né, lá no século XIX, Kardec ainda dizia quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, aquilo que está inato no espírito, né? Como se conhece a arte de manejar inteligências, porque inteligência é diferente de caráter. Então, quando a gente conhecer isso, aí sim a gente poderá, como Kardec nos diz, usando esse termo de Kardec, endireitar as plantas jovens. Então, ela é a chave do progresso, mas essa é a educação que nós estamos falando, que é a educação do espírito, né? Não é essa educação de transmissão de conhecimento. No livro Educação do Espírito, também um livro muito bom para quem é educador, né? Para quem é evangelizador, né? Do Walter Oliveira Alves, ele diz que a educação, né, é a mola propulsora de todo o progresso humano. Então, a educação, ela tem que ser aquela que compreende o homem no seu sentido integral. É o que o Pestalozzi dizia, é a integralidade do ser. Não é só a transmissão do conhecimento, né? É aquela que atinge o sentimento, é aquela que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. Então, a educação é aquela que olha o espírito como um espírito eterno. Olha o homem, né, como um espírito eterno. Nós somos espíritos eternos criados para a perfeição. Então, essa é a educação verdadeira. É a educação que Pestalozzi também nos pregava e que Kardec também nos trouxe. A educação integral, que tanto hoje é falada, né, nos meios acadêmicos, né? Mas que ainda não conseguimos, porque ficamos ainda só na transmissão do conhecimento. Por isso, a importância da evangelização desde o início, para que busquemos este lado mais integral, né? Este lado mais do sentimento, esse lado mais do amor, né? Que vai elevar realmente, que vai nos auxiliar aí na evolução das crianças e dos jovens. Por que educar? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que somente a educação pode reformar os homens. Lá na questão 796. Então, somente a educação pode reformar os homens.
E é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Isso também foi Kardec que disse no livro Obras Póstumas. Então, é pela educação e não pela instrução que a humanidade se transformará. Hoje a gente vê mais a instrução. Então, temos que buscar essa educação mais integral. De qualquer maneira, seja na casa espírita, seja lá no catecismo, seja lá no templo evangélico, no budista, em qualquer doutrina. Não é isso que importa. O que importa é que pais, né, que somos e que assumimos a missão aqui na Terra, levemos os nossos filhos para alguma forma de religiosidade, para que descubram essa educação verdadeira dos sentimentos. Não podemos deixar isso à mercê da criança ou do jovem, porque isso não é papel deles, o papel nosso é encaminhar. Mais tarde, né, eles escolherão o que quiserem, mas a semente tem que ser plantada por nós, seja qualquer lugar, amigos. Estamos aqui na doutrina espírita, então falamos da evangelização espírita, mas em qualquer lugar em que os pais ali encaminharem os seus filhos. O importante é que isso seja feito, para que realmente os nossos filhos, crianças e jovens, atinjam essa educação plena, essa educação integral. No Livro dos Espíritos, né, há um comentário também de Kardec, né, que ele diz que há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, que é a educação. Aí ele fala, não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, porque não é essa que interessa, né? De ler a educação moral pelos livros. Não. É aquela que consiste na arte de formar caracteres. A educação verdadeira, segundo Kardec, não é? É aquela que cria os hábitos, porque para Kardec, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, a partir do momento que você criou o hábito, aquilo se cristaliza. E no futuro isso vai despertar, com certeza. Vocês podem ter certeza que quando adultos, né, ou quando jovens adultos, se você plantou aquela semente, isso vai germinar sim. Pode demorar um tempo, para outros menos tempo, mas vai germinar. Então, quem são os educadores? Né? A gente vê muita responsabilidade jogada para a escola, né? Para outros meios. Tem gente que educa até agora hoje pela internet, né? Usando a internet como forma de educar, não é? Porque é mais fácil você dar um celular para o seu filho, ele ficar ali no celular, né, enquanto você faz as suas coisas, porque educar dá trabalho. Formar hábitos, como Kardec nos diz, né, que é essa formação de hábitos, não é simples, não é fácil. É aí que está a grande dificuldade dos pais de hoje em dia, né? Jogando responsabilidade para terceiros. E não é isso. Então, nós vamos ver no livro Luz no Lar, do irmão X, né, Humberto Campos, né? Na verdade, o livro Luz no Lar é por espíritos diversos, né? Psicografia do Chico Xavier. Mas tem um capítulo lá, que é a lição número 34, chamado Respostas do Além, em que o Humberto Campos ele traz um trecho assim, muito interessante para nós, né? Em cada cidade do mundo, ele diz, pode haver um Pestalozzi que coopere na formação do caráter infantil, mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração. Olha que interessante. Quando a gente fala isso, né? Mas ninguém pode substituir os pais na esfera educativa do coração, são aqueles que assumiram a responsabilidade de pais. Não vamos dizer aqui que os pais, nesse sentido, é aquela família tradicional, pai, mãe, né? Porque nós sabemos que hoje há diversos tipos familiares, diversas organizações familiares, mas não é isso que importa. O que importa é que esse grupo familiar, né, que se intitula ali como pais, sejam pai, mãe, né? Avós, não importa. O que importa é que esses são os responsáveis pela educação.
esses são os responsáveis na esfera educativa do coração, porque tem que ter o sentimento. Então, como ele diz, a gente pode encontrar vários pestalozes aí que vão colaborar no caráter infantil dessa criança, na formação. Mas ninguém pode substituir esse papel aí, essa missão dos pais. O Allan Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, ele faz uma dissertação chamada Primeiras Lições de Moral da Infância. E ele diz que, sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, os pais, né, deveriam ser instruídos, não só dos seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Então, vejam a grande responsabilidade que Kardec trouxe para nós lá no século XIX, que os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos. Olhem só, da alma, meus amigos. Envolvendo aí o sentimento, envolvendo o coração. Então, que esses aí deveriam ser instruídos não só dos seus deveres, mas de como cumprir esses deveres. Porque hoje, em pleno século XXI, percebemos que muitos têm dificuldade de como fazer ou o que fazer. Porque a massificação é muito grande, não é? O consumismo elevado e os pais, às vezes, se sentem perdidos. Por isso, temos que estar bem alicerçados numa moral cristã, né? Aquilo que Jesus nos trouxe. Temos que estar bem alicerçados, firmes nessa moral cristã, trazendo para os nossos filhos e repassando para eles os valores nos quais nós acreditamos, para que realmente isso sirva como lição, porque senão fica realmente muito difícil, né? A sociedade está nos impondo questões mais complexas a cada dia. E os pais, muitas vezes, se sentem perdidos nessas funções. Por isso, terceirizam muitas vezes, né? E a casa espírita, qual o papel dela, né? Então, como nós somos espíritas, nós temos que falar da importância da casa espírita e da evangelização na casa espírita, porque é de fundamental importância. Então, além da família, não é? Nós sabemos, né, que será na casa espírita que os espíritos reencarnados encontrarão o ambiente adequado à sua preparação para a imensa tarefa que lhes caberá nos próximos séculos de renovação e transformação de todo o planeta. Então, o espiritismo ele vai nos propiciar através do conhecimento da reencarnação que nós temos ali que nos preparar para essa nova vivência, nos preparar para esses novos tempos de renovação que viveremos aqui na Terra, para que possamos realmente transformar o nosso planeta. Então, a casa espírita tem esse papel fundamental, né? Então, as famílias espíritas têm esse compromisso de trazer os seus filhos, né? De levar os seus filhos para a casa espírita, para a evangelização. Nós temos na nossa casa, por exemplo, a evangelização desde bebês. Olha que interessante, né? Preparando ali o espírito já desde bebê, né? Até completar os seus 7 anos, a sua encarnação, continuando aí depois até a sua adolescência, a sua juventude, para que esse espírito seja preparado, porque ele vai trazer toda a bagagem anterior, mas o sentimento, o coração, tudo aquilo que os pais estão passando para ele nesse momento, a casa espírita vai fortalecer em termos de aprendizado. O Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, tem uma lição lá chamada A Primeira Escola. E ele diz que não basta evangelizar a criança nas instituições espíritas. Muito interessante a visão do Peralva. Ele fala que é imprescindível que essa educação alcance os genitores ou os responsáveis. Então, aqueles pais biológicos ou aqueles que estão ali responsáveis por aquelas crianças. Cuidar das crianças, segundo o Peralva, esquecendo os pais da criança, parece-nos esforço incompleto. Então, vejam
como que a doutrina espírita trabalha, né? Enquanto estamos ali, os nossos filhos estão ali na evangelização, sempre, né, é assim que acontece. Nós, pais, estamos ali assistindo a uma palestra que vai nos fortalecer moralmente, emocionalmente. Estamos trabalhando em nós também as mesmas questões que os nossos filhos estão trabalhando na evangelização, dentro da perspectiva da idade de cada um. Então, é muito importante também que estejamos evangelizados. Então, ao trazer os filhos, ao levar os filhos para a evangelização, né, cuidando dessas crianças espiritualmente, nós também estamos sendo cuidados, porque estamos ali também, durante aquele tempo, ouvindo ali uma palestra e captando aquelas energias salutares, tomando um passe, não é? Então vejam que as coisas se interligam. E sempre foi assim nas casas espíritas, né? Me lembro muito bem que eu sou espírita também desde criança, né, desde o nascimento, e a gente frequentava a União Espírita. Eu me lembro que a gente ia para a salinha e a minha mãe ficava assistindo a uma palestra. Então tem que ter sempre esse movimento, né, dos dois, né, pais ou responsáveis e filhos ali. Então vejam que é um conjunto. Amigos, e isso não traz dificuldade nenhuma. É uma vez na semana, né? Isso é o mínimo que nós, enquanto pais, podemos fazer pela educação do espírito. É muito pouco comparado à eternidade que nós temos. São conhecimentos que não se perderão. Quantas vezes, ao assistirmos uma palestra, você fala assim: nossa, mas que engraçado, essa palestra hoje foi para mim, não é verdade? Então é isso, né? Nós também temos que ser evangelizados, né? Porque os novos alunos que estão chegando hoje, os bebês que estão nascendo, são aqueles lá, né? São aqueles velhos alunos que estão retornando, né? Pode ser lá aquele escravo, aquele ex-combatente, né? Aquela pessoa que exerceu uma função caritativa no passado. Então, nós não sabemos que espírito é esse. Então, eu gosto muito de ler o livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que eu acho um livro fantástico para quem é pai, né? Para os pais. Então fica aí a dica. Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda ele deixa claro que nós, pais, produzimos apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito deles. Então, ele fala o seguinte, que esses espíritos, né, que nos são aí confiados, já embalados aí nesses corpos físicos, que nós mesmos proporcionamos através aí do processo, né, geracional, né, não são criados novinhos, né? A gente vê aquele bebezinho lindo, né? E fala assim, nossa, que coisa doce, mas não são, ali temos espíritos, né? É como se a gente tratasse aquele bebê como se ele não tivesse nenhum passado e nenhuma história. E o Hermínio Miranda fala: não, espera aí, né? Eles têm um passado, eles têm uma história, eles já existiam antes em algum lugar, eles têm uma biografia pessoal, eles trazem vivências, experiências, que quando vêm para cá, eles vão reviver e não viver. Eles estão revivendo as coisas. Então, o Hermínio Miranda fala que eles estão renascendo e não apenas nascendo. Por isso que a gente vê gêmeos totalmente diferentes um do outro. Por quê? Porque cada um já tem a sua biografia, cada um já tem a sua história, cada um está revivendo, cada um está trazendo as suas experiências pessoais do passado. E nós, enquanto pais, não podemos esquecer disso. Né? Não podemos só olhar ali aquele bebezinho como aquele bebezinho novinho, né? Sem história nenhuma, sem passado nenhum. Não, não é assim. Por isso que às vezes vêm as dificuldades na educação, porque já há traços de personalidade, por isso que é importante desde cedo já irmos moldando esses caracteres, como Kardec já nos dizia lá atrás. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 385, ele faz uma nota dizendo também que a infância ela tem uma outra utilidade.
que os espíritos eles não ingressam na vida corpórea somente para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Essa debilidade que existe aí nos primeiros anos, né, é para que esses espíritos se tornem mais flexíveis aos conselhos daqueles, né, que devem fazê-los progredir. Por isso que a criança é mais flexível, é mais fácil. Por isso que é importantíssimo você formar os caracteres até os 7 anos. Porque depois é mais difícil, você não consegue formar caráter depois dos 7 anos. Então, essa primeira infância, né? Aí até os 7 anos, essa encarnação, quando se completa, né? Como o Kardec nos fala, essa debilidade dos primeiros anos, tornam essas crianças muito mais fáceis, mais flexíveis de aceitar os conselhos dos pais. Então, é aí que nós temos que formar os caracteres, é aí que nós temos que formar toda essa parte moral que nós desejamos fazer com que os nossos filhos progridam. Então, é aí que a gente pode reformar o caráter dessa criança, é aí que a gente pode reprimir as más tendências que eles já trazem do passado. Então, Kardec nos fala que este é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão de responder. Então, aí a gente fala, nossa, mas o adolescente é tão difícil. Porque aí, se você já formou toda aquela base, ele não vai ser difícil. Agora, se você não formou a base, ele vai trazer, junto com as injunções físicas, que são pertinentes à própria idade, as questões hormonais, ainda há toda essa mistura de dificuldades de caráter e transformações morais. Por isso é importante essa base que os pais, essa missão sagrada, como Kardec nos diz, que nós, enquanto pais, teremos que responder mais tarde. Então, vejam a grande responsabilidade e que o Espiritismo nos esclarece muito, né? Porque lembrando novamente que ali nós não temos um ser novinho, ele está cheio, recheado de experiências. É naquele momento que nós temos que reprimir, né, as más tendências que são trazidas. A gente vê, às vezes, crianças pequenas com más tendências, com tendências de maldade, às vezes, e é a hora ali de você reprimir, né? Isso é educar, né? É reformar o caráter, é reprimir essas más tendências que são trazidas do passado, porque ali ele está revivendo coisas do passado, mas eles têm que progredir para coisas melhores, para aspectos positivos. Não é porque ele, né, no passado foi isso e isso que ele vai ter que continuar a ser assim, não. Né? Ele veio numa nova encarnação com oportunidades, com aqueles pais escolhidos por ele, para se transformar e para se redimir. Então, aí o papel nosso de pais é muito importante. Então, se a Terra é a escola, né? Qual que seria a nossa classe? A nossa classe principal é a família, amigos. Né? No livro Pensamento e Vida, tem uma lição, né, chamada Filhos, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Então, aí o Emmanuel nos fala, né, que nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Olha o que o Emmanuel nos diz, que a criança já traz este patrimônio moral que marca a individualidade dela. Né? Nós temos essa marca individual de cada um. No entanto, receberá o reflexo dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Então, aí é a hora dos pais, mestres, educadores imprimirem nessa criança essa nova chapa de valores, de caracteres, né? De reformas, são as imagens que nós vamos imprimir. E essas imagens, segundo Emmanuel, vão influenciar a vida inteira dessa criança. E aí a gente vê
como que às vezes um adulto traz tantas marcas do passado, da sua infância, marcas positivas, mas marcas também negativas, que podem modificar a vida dele enquanto adulto para o resto da vida. Porque é como se fossem impressões que ficam ali demarcadas. São os famosos traumas, né, que a gente descobre às vezes, né, que são traumas tão fortes que aquilo te traz ali uma marca muito forte enquanto adulto. Enquanto você não se liberta desse trauma, dessa sua infância, dessas impressões que te passaram, você não consegue ter uma vida satisfatória. Então, vejam, então, a importância disso. A criança já traz esse patrimônio individual, né? Antes de renascer aqui no plano físico. Mas ela vai receber todas as impressões de pais e mestres. E aqui o Emmanuel coloca pais e mestres. Olha aí a importância também da gente enquanto educador, enquanto professor, principalmente quem é educador de crianças menores, né? Na fase infantil. São marcas que a gente traz, são impressões, são imagens que ficam ali, ó, coladas, né? Na nossa chapa cerebral, como o Emmanuel disse. Então, gente, é muito grande a nossa responsabilidade, né? Nós temos que prestar bastante atenção nessas questões, porque realmente nossos filhos, eles trazem um passado consigo, né? E nós temos que moldar essa criança dentro de perspectivas novas, salutares, né? Bem-vindas a esse novo planeta aí, né? A esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, no livro O Consolador, na questão 110, o Emmanuel responde para nós, psicografia do Chico, não é? O Emmanuel responde para nós que a melhor escola ainda é o lar. Então, não há outra escola melhor do que o lar, né? Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, o lar é tudo. Então, aí nós já vimos como a importância da família, do lar. Como eu já falei, seja ele de qualquer tipo de organização, mas ali é importante que haja essa formação. Aí, nos baseando aí também, não é um autor espírita, mas é um autor também que as ideias se concatenam, né? Que é o Pierre Will, que ele no livro A Criança, o Lar e a Escola, né? Ele é um psicólogo e ele traz para nós que no mundo inteiro está se passando um fenômeno muito sério, cujas consequências ainda não podem ser avaliadas inteiramente. O da transmissão progressiva dos poderes dos pais e da família para os mestres e a escola. Todas as experiências educacionais, no sentido de substituir a família por internatos, cidades de crianças ou lares artificiais em pavilhões, fracassaram, pois a família se revelou o fator indispensável à educação da criança e, sobretudo, à sua estabilidade emocional. Eu trouxe esse trecho do livro A Criança, o Lar e a Escola, porque ele não é um autor espírita, mas ele está corroborando o que o Emmanuel traz para nós, que a melhor escola ainda é o lar. E aqui o Pierre Will fala para nós que é um fracasso, né? Ele dizendo que as consequências ainda não podem nem ser avaliadas inteiramente quando a gente faz essa terceirização dos poderes do pai e da família para os professores e a escola, né? Então não adianta, segundo ele, né, e as pesquisas dele, ele fala que todas essas experiências fracassaram, né, de substituir a família por internatos, né, como era antigamente, muito comum, né, cidades de crianças, lares artificiais, nada disso funciona, porque a família é um fator indispensável à educação da criança e à sua estabilidade emocional. E voltando lá no livro Educação do Espírito, né, que é um espírita, o Walter Alves, né? Ele fala da responsabilidade dos educadores. Então, educadores somos todos nós aí que estamos convivendo aí com os pequeninos, né? Receber o espírito que retorna.
auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar das suas qualidades superiores, acordar em seu mundo íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação deste espírito para que ele encontre campo propício para a realização de sua tarefa. Então, vejam quantas responsabilidades. Aí vocês podem falar, nossa, Márcia, mas a gente hoje não tem tempo, né? Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha o dia inteiro para dar uma condição melhor para os filhos. Amigos, não é a quantidade do tempo que importa. O que importa é a qualidade do tempo. Ninguém está dizendo que você tem que parar de trabalhar para ficar com a criança. Não é isso. É a qualidade do tempo que você tem com os seus filhos ou aqueles que estão sob a sua guarda, né? Isso você pode fazer sim. Nós podemos fazer, né? Nós não podemos terceirizar mais. Nós temos que ficar atentos a essa questão, a essas questões, se queremos jovens saudáveis, se queremos um mundo melhor. O futuro está na mão dessas crianças, hoje, crianças, né? Então, cabe a nós essa grande responsabilidade. É uma responsabilidade que nos foi confiada e que nós aceitamos no plano espiritual. Nós assinamos lá que receberíamos o fulaninho ou os fulaninhos, 1, 2, 5, 10, né? Nós assinamos lá. Então, nós temos que trabalhar essas questões com os nossos filhos. Não podemos terceirizar. E não podemos falar, que fase difícil, eu não estou dando conta. Não, damos conta sim. Se tivermos nos preparado anteriormente, damos conta sim. Lembrem-se que é a qualidade do tempo, é aquele tempo que eu tenho que vai me falar, né? Aquele tempo que eu tenho, essa qualidade, o que que eu uso, né? Como eu uso aquele tempo que eu tenho disponível para o meu filho. E aí muita gente depois os filhos chegam na adolescência e aí os pais falam, agora já minha missão já está cumprida, né? O filho está lá com 12, 13 anos, não precisa fazer mais nada. Não, é o contrário. É a fase em que eles mais precisam dos pais. É a fase do suporte, do apoio, porque eles têm uma tendência a se isolar. Então, é a fase em que vocês, né, que nós pais, né, porque eu também já passei por isso, né, é a fase em que nós temos que estar mais presentes. Eu falava muito isso quando dava aula e conversava com os pais, porque às vezes os filhos, como eu trabalhava sempre com adolescente, os pais achavam que agora já tinham cumprido a missão, não, já passou da infância, não precisa de eu fazer nada, né? Não precisa de eu olhar nada, saber como é que está. Não, 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 não é isso. Nós precisamos estar constantemente presentes na vida dos nossos filhos, auxiliando essa preparação interior, seja na infância, na pré-adolescência, na adolescência, né? Para que a gente possa ir despertando neles esses compromissos que foram assumidos no mundo espiritual. Então, a adolescência e a pré-adolescência são fases em que esses jovens estão precisando demais do auxílio dos pais. E às vezes é o momento em que os pais se afastam, achando que os filhos já são super poderosos, que não precisam mais. E não é assim, né? Então, nós vamos trazer um exemplo, aqui eu trouxe para nós um exemplo do livro Entre a Terra e o Céu. Um exemplo que o André Luiz vai nos relatar, pela psicografia do Chico Xavier, num capítulo chamado Ponderações. É o capítulo 34. Olha o que ele vai falar, que beleza. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior, que se constitui da humanidade inteira. Um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento, até ao sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Os filhos são sempre laços preciosos da existência,
requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Saibamos, assim, prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Então, aqui, essas ponderações, né, que o André Luiz trouxe para nós no livro são fantásticas, né? São fantásticas, fantásticas. Inclusive nessa parte em que ele fala que às vezes um filho, né, de condução inquietante, quer dizer, aquele que nos traz algumas dificuldades, né, são aqueles que trazem a luta benéfica para nós, né? São aqueles em que nós podemos exercitar a paciência, a doçura, o devotamento, às vezes os pais, né, até o sacrifício, né? Então, ele traz aqui uma coisa muito interessante, que a gente não pode esquecer que os filhos pertencem a Deus, né? E a vida acima de tudo. Então, também não podemos ter aquela questão do egoísmo, né? Então, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter discernimento. Então, é muito importante. Depois, peguem este livro, esse livro é muito bonito, né? Entre a Terra e o Céu. Leiam lá o capítulo todo, o capítulo 34, chamado Ponderações, né? Então, ele deixa aqui a dica para nós: preparemos os nossos filhos sem egoísmo para o destino que lhes compete. Não podemos também criar os filhos sob nossas asas, naquela coisa do egoísmo. Não, há um momento em que os nossos filhos vão voar. E esse momento é muito importante, assim como nós também tivemos o nosso momento. É isso, então. Então, a gente agradece, fica aqui as dicas de leitura para vocês. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio Miranda. Entre a Terra e o Céu, né, que é um livro também fantástico. Leiam lá o capítulo 34, leiam o livro todo, se puderem, né? E aí são as dicas que a gente deixa a partir da bibliografia vasta espírita com relação a esse tema, a educação do espírito. Nós agradecemos muito a paciência de vocês em nos ouvir e esperamos vocês numa próxima oportunidade. Lembrando que a nossa Casa Espírita já está aberta, então todos os domingos às 9 horas temos palestra presencial e também o passe presencial. Segundas às 20 horas e quintas às 20 horas também com palestras e o passe presencial. Contamos com todos vocês na casa, agora já estamos aí mais, né, adaptáveis à questão da pandemia da Covid-19, podendo frequentar a casa, né, sem tanto receio, usando aí a máscara, né, mesmo ela sendo liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte, em lugares fechados, mas é bom, né, a gente sempre se cuidar e cuidar do outro, né? É a tal da empatia que nós devemos ter para com todos. Então, meus amigos, fiquem em paz, que Jesus abençoe a cada um, que nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes possa estar no lar de cada um, né? A equipe grandiosa de Bezerra de Menezes, que tanto nos auxilia, esse espírito maravilhoso, né? Que deixou de ir para planos superiores para cuidar aqui de nós, ainda necessitados na terra. Só temos a agradecer e rogar para que cada um se sinta aí abençoado em seus lares, para que esse estudo de hoje, né, possa ter aí alertado a cada um da responsabilidade de ser pai, mãe, educador, né? Que recebam aí esses jovens, esses espíritos, essas crianças com o maior amor e a maior ternura possíveis. Muito obrigada. Que Jesus permaneça nos lares de cada um, abençoando cada um de vocês. Fiquem em paz e até a próxima.